Olá, igreja, queridos irmãos. O título da nossa lição hoje é Antes Inútil, Agora Útil. Nós estamos trabalhando com a última lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e esta carta de Filemon é a mais breve das cartas de Paulo. Nós temos apenas um capítulo, né, com 25 versículos aí. Mas é uma carta maravilhosa onde podemos tirar lições para as nossas vidas. Então nós vamos hoje nos deter a essa carta que Paulo escreve aqui, não a uma igreja propriamente, mas a igreja, né, que ele se diz aqui logo no início dos versículos, que está na casa de Filemon. E nós temos alguns personagens nessa carta, né, descrita aqui na carta. Como eu disse, alguns consideram até como se fosse um bilhete, de tão pequena que ela é. É uma carta que foi dirigida a Filemon. Filemon é um servo do Senhor Jesus, convertido, e nós podemos confirmar isso no versículo 5, quando Paulo ali se refere a ele, né, falando já do que ele toma conhecimento do bom testemunho que Filemon deixa. No versículo 5 ele diz assim: pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Então nós vemos ali que Filemon é um crente em Cristo Jesus que dá bom testemunho, companheiro, como ele se refere lá no primeiro versículo, né, companheiro de trabalho, né? Amado Filemon, companheiro de trabalho. Então, essa carta está sendo dirigida a Filemon, a esse servo do Senhor, que também tinha uma condição financeira razoável, porque ele tinha escravos, né? E nós vemos que Paulo se encontrava aqui preso em Roma, a sua última prisão em Roma. Logo em seguida, Paulo será morto, né? Mas ainda Paulo tem essa oportunidade ali preso em Roma, encontrar com um escravo fugitivo chamado Onésimo, ao qual a carta aqui está se referindo também. Onésimo era escravo de Filemon. E segundo os relatos aqui mencionados na carta, nós tomamos conhecimento de que Onésimo fora escravo de Filemon, e por um dado momento Onésimo furta Filemon e foge, né, ali da cidade em Colossos, onde se encontrava a casa de Filemon. Filemon morava em Colossos, né? E aí Onésimo, furtando o seu senhor, ele foge e chega até Roma. Em Roma é provável que também tenha agido de má fé, feito outros furtos, né? A questão é que ele lá em Roma é preso e levado para a prisão em Roma, aonde ele encontra com Paulo, né? Então tudo isso está sendo registrado aqui nessa carta de Filemon. E aí, possivelmente, Paulo, conhecendo ali Onésimo, um escravo fugitivo, ele fala do Evangelho, fala do amor de Deus, e Onésimo vai e se converte, né? Aceita Jesus e Jesus o transforma. Essa carta aqui, ela tem a intenção de uma carta escrita por Paulo, né, através dos punhos do próprio Paulo, porque ele assim deixa em sua carta registrado. Versículo 19 ele fala: eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho, né, de próprio punho. Então foi escrita por Paulo, dirigida a Filemon, com qual objetivo? O objetivo de que Filemon recebesse então esse escravo fugitivo, que agora fora transformado por Jesus, né? Por isso o nosso título da nossa lição fala Antes Inútil, Agora Útil, né? Sendo transformado por Jesus, ele é aconselhado, né? Orientado por Paulo para que voltasse a Filemon e reparasse ali os danos, né? Pagasse a sua dívida, na dívida que Onésimo, esse escravo, tinha para com seu senhor, porque o havia furtado, né?
E aí Onésimo, ao retornar para Filemon, ele encontra-se com Filemon, mas com uma carta de Paulo. E Paulo, então, ali pedindo que Filemon o recebesse, né? Não agora mais como escravo, mas agora o recebesse como um irmão em Cristo Jesus, está no versículo 16. Né? Então ele diz assim, não mais como escravo, né? Que ele pudesse revê-lo, mas não mais agora como escravo, aliás, melhor do que escravo, né? Como irmão amado, como irmão amado. Né? Então, antes inútil, agora útil. É interessante que na própria carta, no versículo 11, Paulo faz uso desse trocadilho de palavras. Né? Ele coloca no versículo 11, anteriormente, né, Onésimo, então anteriormente, ele te foi inútil. Né? Foi inútil porque, como escravo de Filemon, teve esse momento em que ele vai e furta o seu senhor. Né? Então ele se torna inútil, porque enquanto escravo e debaixo desse senhorio de Filemon, provavelmente ele foi muito útil. Né? Porque os escravos eram úteis também aos seus senhores. Né? Faziam os serviços ali braçais, enfim. Mas ele se tornou inútil no momento em que ele usa de má fé, né? Ele furta o seu senhor. E aí Paulo usa então desse trocadilho de palavras, fala que anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil, será muito útil para Filemon, agora com uma vida transformada. Né? E não só para Filemon, como ele estava sendo, Onésimo estava sendo útil para Paulo ali dentro da prisão. Né? Porque Paulo fala isso, o desejo do coração do Paulo era que nem enviasse Onésimo, né? Onésimo continuasse com ele, porque Onésimo estava sendo muito útil para ele. Né? Ele diz aqui, verso 13, gostaria de mantê-lo comigo. Né? Gostaria de mantê-lo comigo. Só que ele tinha consciência de que Onésimo precisava reparar os seus danos, precisava, né, pagar a sua dívida ali a Filemon. Então, queridos, essa história narrada nessa carta que Paulo escreve a Filemon nos traz algumas lições. E dentro dessas lições eu quero destacar 3. É provável que você, lendo esse único capítulo pequeno, né, uma história muito fácil, muito conhecida, você também, o Espírito Santo vai te mostrar tantas outras lições. Mas eu quero destacar pelo menos 3 aqui que eu tiro dentro desse contexto dessa carta, dentro do motivo que ela foi escrita para Filemon. Né? A primeira lição que eu tiro aqui é que tudo que plantamos, nós colhemos. Né? O inverso também é verdadeiro. Né? Colhemos aquilo que plantamos. Veja, o que Onésimo colheu? Onésimo aqui estava colhendo o que ele havia plantado. Provavelmente ele como escravo de Filemon, e Filemon agora, por ser um servo do Senhor Jesus, com certeza era um senhor que não maltratava esse escravo. Né? Não maltratava os outros escravos. Porque o próprio Paulo aqui no versículo 7 diz assim, pois tive grande alegria, consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Então, a gente vê que Filemon é um crente fiel a Deus, um crente que dá testemunho da transformação que Jesus fez em sua vida, provavelmente a sua relação com seus servidores, né, com seus serviçais e escravos, não era de tudo ruim, né? Com certeza. Essa era um regime, uma cultura da sua época, né? Ele, enquanto senhor e possuidor de bens, de uma condição financeira favorável, tinha os seus escravos, né? Esse era o sistema da vida deles, sociais. Mas provavelmente Filemon era um bom senhor. Não havia motivo de Onésimo furtá-lo, né? E fugir
dessa situação ali da convivência com Filemão, né? Entretanto, Onésimo, por não ter Jesus, por não conhecer a Deus, o que ele faz? Um dado momento, furta o seu senhor e foge, né? Naquela época era muito comum, quando os escravos eram encontrados, fugidos, eles eram marcados, né, com um F, como mostrando ali que era um escravo fugitivo, né? E aí, essa primeira lição que eu estou falando, que colhemos aquilo que plantamos, não foi diferente na vida de Onésimo, né? Onésimo tinha motivos para estar preso ali em Roma, né? Diferente de Paulo. Paulo não tinha um motivo real para estar preso. O único motivo de Paulo se encontrar preso é porque pregava o Evangelho, né? Esse foi o motivo de levá-lo à prisão. Entretanto, Onésimo não só furtou o seu senhor lá em Colossos, mas é provável que muitas outras atitudes erradas ele cometia ali na cidade de Roma, porque ele foi encontrado e foi levado preso. Então, a sua prisão era já o que ele estava colhendo daquilo que ele plantou, né? E aí a gente fica pensando, muitas vezes, uma vez que ele só conhece Jesus ali dentro da prisão, a gente podia pensar naquela passagem bíblica que fala: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, né? E esse fazer novo aí seria não ter consequência desse passado errôneo, né? Desse passado em pecado. Mas, queridos, quero dizer para todos que nós devemos ter muito cuidado com as nossas escolhas. Tudo tem consequência, né? O pecado em nossa vida tem consequência. Por mais que Deus ame o pecador e odeie, abomina o pecado, em função desse erro existem consequências. E nós vamos colher aquilo que plantamos. Então não foi diferente com Onésimo. Onésimo se encontrava preso. Apesar de a gente entender que Deus tinha todo um propósito, né, nessa prisão de Onésimo aí, mas ele se encontrava preso porque ele estava colhendo aquilo que ele plantou. E a Bíblia fala: não vos enganeis a Deus, né? Não vos enganeis. Tudo aquilo que plantar, você há de colher, né? Todos nós estaremos colhendo aquilo que plantamos. E Onésimo estava vivendo essa realidade, né? Ele poderia muito bem, a partir dali, sendo livre, não pensar mais nesse passado. Mas veja que lição maravilhosa Paulo nos deixa através dessa carta. Ele aconselha, ele orienta, ele consegue convencer a Onésimo a voltar-se para o seu Senhor para pagar a sua dívida, né? Pagar a dívida. Então, diante da sociedade, quantas coisas, muitas vezes, você faz, e tudo isso há de colher como consequência, né? Quantas coisas. Às vezes, os jovens, em sua plena juventude, o adolescente, tomam algumas decisões nesse afã e das aventuras, e isso traz consequências sérias, e ele vai colher lá na frente tudo isso que está plantando nessa juventude. Então eu quero falar para você, meu jovem, adolescente, tenha cuidado com as suas tomadas de decisões. O que nós colhemos aquilo que plantamos. E aqui não foi diferente com Onésimo. Ele foi alcançado pelas misericórdias do Senhor, ele foi alcançado pelo amor de Deus. Deus tinha um propósito na sua vida. Mas Paulo o aconselha: volte ao seu senhor Filemão e pague a sua dívida, né? Onésimo, ele colhe o fruto do pecado. Ficou preso, né? Mas ele tinha que reparar esse dano e voltar-se para Filemão para pagar a sua dívida. Não é diferente nas nossas vidas. Independente de sermos, principalmente por sermos nova criatura, nós temos que muitas vezes reparar
algumas coisas que lá atrás, às vezes, realizamos, né, que não agradam a Deus. E precisamos entender que todas as nossas decisões e as nossas escolhas, para tudo, existe uma consequência. Então, cuidado. Então, essa é a primeira lição que eu tiro dessa história maravilhosa, dessa carta escrita para Filemão, carta de Paulo escrita para Filemão, é que colhemos aquilo que plantamos. Uma segunda lição que eu quero destacar aqui através desse contexto, dessa carta, é a transformação que Jesus faz. A transformação que Jesus faz. O título da nossa lição já fala: antes inútil, agora útil. Jesus transforma por completo. E Paulo via isso na figura de Onésimo. Aqui no versículo 11, Paulo, na sua carta para Filemão, ele diz assim: anteriormente, Onésimo, ele já começa no versículo 10 falando assim: venho interceder por meu filho Onésimo. Ele trata de filho, filho na fé, aquele que ele pregou o evangelho e aceitou Jesus, que gerei na prisão, né? Então, olha o tratamento, a forma de tratamento de Paulo para com Onésimo, esse escravo fugitivo. E aí, verso 11, ele diz assim: anteriormente, ele te foi inútil. Ele foi inútil porque ele, como escravo, ele furta Filemão e foge, né? Então, a inutilidade aí, né? Mas, aí ele diz assim: mas agora é muito útil para ti. Então, ele está recomendando a Filemão a recebê-lo, porque agora ele tinha uma vida transformada. Onésimo agora estava transformado. Onésimo não seria não somente útil a Filemão, mas Onésimo estava sendo útil a próprio Paulo ali na prisão. Tanto é verdade que no versículo 13 Paulo diz que o seu desejo era não mandá-lo, né, de volta para Filemão. Por quê? Porque Onésimo estava sendo muito útil ao próprio Paulo ali dentro da prisão, né? Mas ele percebe o quanto era necessário Onésimo pagar as suas dívidas, reconhecer o seu erro, né, junto ao seu Senhor, como também Jesus o havia transformado por completo, né? Então a gente pode ver aqui, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela mostra a transformação que Jesus fez na vida de Onésimo, né? De escravo passa a ser livre, né? De escravo passa a ser considerado irmão na fé. Olha a outra situação, a condição que Deus dá quando nós somos transformados por Jesus. Quantas pessoas foram libertas, transformadas por Jesus, libertas das drogas, dos vícios, da prostituição, né? De vários desvios sexuais, de tantos caminhos maus, né? Por quê? Porque se entregaram a Jesus, porque conheceram Jesus. E ao se entregar a Jesus, são transformados pelo Espírito Santo, né? E nós podemos ver não só a vida de Onésimo, mas tantos outros na Bíblia. Por exemplo, Pedro, aquele homem inculto, aquele homem rude, né? Jesus o transforma, tira de um homem de pescador e se torna um pescador de almas, pescador de vidas. E Pedro, sendo homem rude, agora prega ali em Atos, né? A gente vê aquela mensagem maravilhosa, né? E Jesus o transforma. Jesus transforma a própria vida de Paulo, né? O próprio Paulo fora transformado por Jesus. Antes, um homem perseguidor dos cristãos, Saulo, e ao encontrar-se com Jesus é transformado e se torna o apóstolo Paulo, o grande pregador do Evangelho, que expandiu o Evangelho na Ásia Menor, na Ásia Maior, né? Na Europa. Enfim, que transformação, né? Podemos pensar que ele também antes era inútil. Agora, Paulo, ao encontrar-se com Jesus, se torna extremamente uma ferramenta, um instrumento usado por Deus, totalmente útil. Nós podemos pensar em tantos outros. Por exemplo, João. João é conhecido como filho do trovão.
um temperamento fortíssimo, mas Jesus o transformou. E quando lemos a carta de João, ele escreve: filhinhos. Veja que transformação para um homem que era considerado filho do trovão e agora expressar-se como filhinhos em suas cartas, né? É algo transformador, né? Nós vemos aqui como é transformador, né? Jesus então transforma. Então é a segunda lição. Eu quero perguntar a você, antes de passar para a terceira lição, querido ouvinte, qual é a transformação que Jesus fez em você? Qual é o seu antes e o depois? Ou a sua transformação foi gradativa, porque você nasceu no Evangelho, você não precisou estar envoltos ao pecado, né? Dessa imundície, mas mesmo assim Jesus foi transformando, o Espírito Santo foi trabalhando e se enchendo do Espírito Santo, até que o nosso objetivo é chegarmos à plenitude do Espírito, né? Nesse processo de santificação, né? Mas qual a transformação que Jesus fez em você? É a segunda lição. Então a primeira é: colhemos aquilo que plantamos. A segunda é a transformação que Jesus nos faz, né? E terceiro, queridos, lição que nós podemos tirar dessa carta a Filemon é a necessidade de perdoarmos. A necessidade do perdão. Paulo não só estava ensinando a Onésimo a voltar a Filemon, né, e pagar as suas dívidas, né, não fugir daquilo que ele fez errado, né, porque ele estaria colhendo o que plantou, mas ele também estava, através dessa carta, ensinando a Filemon a deixar fluir o perdão, a necessidade de saber perdoar. Queridos, como isso é importante. Somente em Jesus, somente numa vida transformada, é que verdadeiramente podemos entender o significado do perdão, né? Só o crente em Cristo Jesus tem condições de fato de perdoar. Não vai esquecer as coisas que alguém possa lhe ter feito algum mal, alguma coisa assim, mas ao lembrar-se, aquilo não lhe traz sofrimento, né? O perdão te liberta. Se você perdoa, você se liberta, né? Desses sentimentos, né, que podem estar te corroendo, da angústia e tudo mais. Então, Paulo está ensinando através dessa carta a necessidade de perdoar e dar uma chance para aquele que lhe fez mal. E é isso que Paulo está pedindo ali em sua carta para Filemon, né? Paulo ele fala aqui para Filemon que o recebesse, né? Recebesse Onésimo, né? Não mais como escravo, mas como irmão amado, né? E Paulo ainda sugere que, se fosse necessário, Paulo estaria reparando os danos financeiros, né, que Onésimo havia tirado, né? No versículo 19, ele: eu, Paulo, escrevi isto no próprio punho, eu pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo, né? Então, nós vemos aqui que Paulo está sugerindo, né, está aconselhando Filemon que perdoasse Onésimo. Queridos, que lição maravilhosa! A necessidade de perdoarmos. Existe, infelizmente, queridos, em nosso meio cristão, muitos que conhecem na palavra de Deus esse sentimento de saber perdoar, mas não têm vivido isso na prática. Jesus quer nos ensinar que nós necessitamos saber perdoar aquele, né, que nos fez algum mal e dar uma chance, porque Jesus transforma, né, toda criatura. E nós precisamos, então, saber perdoar. Então, são 3 lições que eu vejo aqui nessa carta de Filemon, e que você possa fazer uma leitura desse único capítulo
e deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, que por certo você vai tirar muitas outras lições. Mas são 3 lições que eu entendo que são maravilhosas, que é: colhemos aquilo que plantamos. Nunca esqueça, tudo tem consequência na nossa vida. A transformação que Jesus nos faz. Jesus transforma o escravo em liberto, em livre, né? E tantas outras transformações que são necessárias. E outra lição é que temos a necessidade de saber perdoar e dar uma chance àquele que nos fez algum tipo de mal. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém.